Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual, estou falando diretamente de Amsterdã, onde eu moro há quase 2 anos e trabalho aqui com Production Service. Eu trago produções audiovisuais do Brasil para aqui, para a Europa, e também levo produções da Europa para o Brasil. E se você está chegando agora, esse é o Cedo, Longe e Demora. Eu convido profissionais, pessoas que trabalham no audiovisual para contar histórias, histórias de todo tipo, tá? Histórias inspiradoras, histórias inusitadas. E é isso. Hoje nós temos uma convidada muito bacana, muito especial. Vamos passar um trechinho aqui para você ver o episódio de hoje. E eles queriam que a equipe fosse totalmente feminina, porque era um absorvente, e eles queriam que toda a equipe fosse feminina. Então, acho que foi uma das primeiras campanhas publicitárias onde 100% da equipe realmente era feminina. Olha que Então, ótimo. maquinista era uma moça, Eletricista. eletricista. Tem algumas funções, algumas profissões que são mais tranquilas da gente ter uma mulher, né? Maquiadora, figurinista, diretora de arte, tem mais no mercado, né? Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores deste mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Pois é, se você está chegando agora e gostou da ideia desse podcast, eu vou te pedir uma coisinha. Já segue o nosso canal aqui. E se você está escutando em algum tocador de áudio de sua preferência, já dá um like. Isso ajuda a gente chegar em mais pessoas mais rápido, tá bom? E lá no final, você gostando do nosso episódio, você dá um like e compartilha com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, com os inimigos e aí vai, tá bom? E hoje eu recebo uma diretora que já vai aí com algumas décadas de carreira e eu tive um imenso prazer de conhecê-la e trabalhar com ela no início da minha carreira, em Salvador ainda, e aprendi muito e eu tenho um imenso prazer em recebê-la hoje no Cedo, Longe Demora. Com vocês, Estela Riso! E aí? Conseguimos! Boa, conseguimos, finalmente. E a gente está no mesmo fuso, quase no mesmo fuso, né? Então, Quase no mesmo fuso. isso ajuda. Europeando no fuso. Você está em Portugal? Que cidade, Stella? Eu tô aqui na região de Porto, norte de Portugal. Nossa, que maravilha. Fresco. Que maravilha. É o ar fresco de Portugal. Que maravilhoso. Vamos lá. A gente sempre começa com a pergunta inicial, assim. E essa pergunta tá fazendo sucesso no nosso podcast. Quem é você? Conta pra gente, Stella. Quem é você na fila do catering? Quem sou eu na fila do catering? Isso. Eu sou aquela que podia furar a fila. Tem toda a prioridade, né? Come frio! Não, nunca come frio, né? Pô, mas como frio direto, meu. Porque eu sempre tô lá no estúdio resolvendo alguma coisa. Ou sempre alguém do figurino quer me mostrar só um detalhe tão lindo de uma coisinha que eles acharam e querem colocar no próximo personagem. E, bom, eu sou a Estela Riso, sou diretora de cena, faço filmes publicitários, faço programa de televisão. E é isso, a minha senha da fila do catering varia muito. E quando eu tô atrasada e eu quero entrar logo na fila, eu vou na cara dura, eu não fico disfarçando, não. Eu falo, gente, eu vou furar a fila, viu? E já corto. Me desculpa, eu tenho prioridade. Poxa, olha, não é nem, ó,
Eu gosto de comer, né? Aham. É porque eu sou uma pessoa melhor se eu não estou com fome. Eu Eu acho que acho que pelo todo bem mundo, geral, eu acho que todo é o bem mundo. geral da galera, deixa ela comer. Não é assim pelo privilégio, não. É pelo bem geral. É engraçado, a gente tem falado sobre essa coisa da comida, né, nos sets, e é importantíssimo, né? É importantíssimo, porque mexe com o humor de todo mundo no set, né? Mexe É, com a harmonia ali do set quando vai chegando a hora do é, almoço com certeza. e a cena não acaba e tal. É, mas me conta, você começou com publicidade, é isso, direto na sua carreira? Adalto, primeiro, olha, é uma satisfação estar aqui no seu podcast. Muito obrigada pelo convite, Ah, que por estar ótimo. aqui Eu que conversando agradeço. com você. Muito legal a sua iniciativa, porque está virando um álbum, né? Está Uhum. virando um álbum de memórias, de recortes, de história, e também é um álbum de relacionamento. Isso é muito legal, É né? muito legal. Então eu já vi aqui no seu podcast gente que eu não conhecia e vi amigo antigo que me despertou uma reconexão, Uhum. né? Então, mandei mensagem pro Douglas, Douglas, aquela história de você com astrocola no Antártida, da puta que pariu. Homem, lutem! Homens! Homens, não podemos desistir. É sensacional aquela história, né? Então, primeiro, parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Esse é o objetivo, assim, desses recortes, de guardar esse álbum, assim, fazer esse álbum do audiovisual brasileiro. Que bom que você gostou. É, muito legal. E, bom, eu comecei a dirigir muito menina, muito nova. Eu comecei a dirigir com 21 anos, né? Aham. Mas antes eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Essa história é legal, porque assim, tinha uma agência de publicidade Ah. em São Paulo chamada CVS, e do lado fisicamente mesmo, tinha uma produtora dessa mesma agência chamada Best Films. Uhum. E tinha uma passarela que ia de um lado para outro, porque tinham pessoas que iam entregar fita, ou mídia, ou alguma coisa. Uhum. E eu comecei a fazer estágio nessa agência de publicidade, como todo mundo começa. Eu estava na mídia, depois eu fui para atendimento e fui parar na arte. Aí fazia arte naquela época, era com estilete, fazia pestap, fazia layout. E os caras falaram, vaza daqui que você não tem a menor condição de fazer isso. Você não tem o menor jeito. Não tinha o menor jeito, porque eu sempre fui moleca, sempre fui de subir em árvore, sempre surfei, passei a minha infância em ambientes assim muito da natureza. Minha avó tinha Uhum. casa de Ubatuba. Eu sempre fui de subir em árvore. E aí não levava jeito para essa coisa da arte. Uhum. E sempre fui de gente, de estar perto de gente, de gostar de gente. Gostava de organizar a festa junina quando era criança, gostava de dar pitaco no figurino da noiva da festa junina. Já queria dirigir a festa junina da família. Não, insuportável. Até o dia que eu cheguei para a diretora da escola, eu devia ter 6 anos, Nossa. 7 anos. Falei, olha, eu tenho que ser a noiva de novo, porque eu já tenho o figurino do ano passado, minha mãe não tem dinheiro para comprar outro. Tem que reaproveitar. Uma pessoa Maravilhoso. com pensamento criativo já, né? Inclusive isso me faz lembrar a primeira direção de figuração que eu fiz na vida. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Nossa, mãe. Meu avô era um palmeirense, assim, daquele, roxo. Tudo que ele me dava era verde e branco. Bicicleta Verde, verde e não branco, era daquele roxo, era daquele verde mesmo. verde, verde, verde. E super palestra. E ele me levava para ir no estádio, né? Naquela época ir ao estádio não era algo perigoso, Uhum, uhum, enfim. E aí eu lembro que a gente foi pro Pacaembu, e o Pacaembu agora está reformando, mas ele tinha uma arquibancada mais próxima do gramado. do gramado, sim. Aí a gente estava lá e
putz, o Palmeiras estava tomando um chinelo, estava perdendo, mas perdendo assim Nossa. feio. E a arquibancada estava murcha. Tava todo mundo murcho na arquibancada, né? Gente, vocês têm que levantar essa bandeira, pelo amor de Deus. Grita aí, grita que eles vão fazer um gol. Você estava dirigindo o estádio do Pacaembu, é isso? Pretensão do caramba. Pretensão. Você me lembrou, agora falando disso de dirigir, eu também tenho uma história que eu comecei a dirigir, eu tinha uns 7 anos de idade, 7, 8 também, nessa idade assim, eu chamava todo mundo, isso ainda no interior da Bahia, na cidade de Tapetinga, e eu chamava todos os vizinhos ali, coleguinhas e tal, e ensaiava, né? E apresentava no alpendre lá da casa da minha avó, que tinha um alpendre assim, vendia o ingresso, claro, não era de graça, vendia o ingresso para os pais e para os vizinhos, e na hora do espetáculo tinha pipoca. Eu fazia pipoca e também vendia pipoca. Aí na hora. Pô, empreendedor. Pois é. Aí na hora de, no final, dividir o dinheiro, eu dividia só a parte do ingresso, porque, na verdade, a parte da pipoca era minha, porque a ideia era minha, a pipoca era minha. Eu ficava com a parte da pipoca, mas o ingresso eu dividia para todos os atores. Então. Excelente, excelente. É um pensamento criativo, estratégico e marqueteiro. Mas vamos voltar lá. Aí você estava na agência e falaram, some daqui. Some daqui, você não tem o menor jeito para fazer esse negócio de arte. Aí eu comecei a fazer estágio na área de criação da redação e fui redatora júnior lá. Então eu escrevia bula de tênis, como lavar tênis de couro, como lavar tênis de tecido. E comecei a fazer uns esportes criativos também. Meu mestre era o Márcio Alemão, que hoje ele é roteirista, faz o Sob Pressão. Era muito legal. Eu aprendi muito com ele, mas era uma coisa muito parada, muito sentada, muito na frente de uma máquina de escrever, né? E eu sempre muito ativa. Rápida, querendo velocidade nas coisas, no sentido do movimento mais, não da realização. E via aquela porta do lado, entrava e saía gente. Entrava e saía gente. Um pessoal rindo, um pessoal feliz. Cara, eu acho que eu quero trabalhar lá. Tá parecendo tão mais legal essa vida de produtora. E aí, assim, quando eu realmente decidi, eu já estava fazendo faculdade, e eu lembro, assim, que eu tinha crises. Ai, meu Deus, vou mudar, não vou. Eu gosto tanto de escrever. Um dos sócios da agência me chamou lá, o Jô Cortez, irmão do Raul Cortez, que faleceu. Me chamou para me promover. E falou, olha, agora a gente está precisando de uma pessoa menos júnior, né? A gente vai subir você e seu salário vai ser... Eu não deixei ele falar. Aí eu não deixei ele falar. Eu falei, Jô, eu te agradeço muito. Super almejada essa evolução, mas eu queria que você deixasse eu ir trabalhar lá na produtora, em vez de continuar trabalhando aqui. Ele falou, mas você vai ter que começar do zero. O teu salário lá vai ser nada, vai ser de estagiária. Você vai ter que começar do zero. Eu falei, mas eu prefiro. O povo lá é mais alegre. Pelo menos se descabela mais. E aí foi quando eu comecei, Adalto. Comecei, assim, do começo mesmo. Eu trabalhava, fazia estágio, fui assistente de produção. E fiz produção muito pouco mesmo. Já caí para fazer assistência de direção e caí para fazer assistência de direção e depois logo comecei a dirigir. Que ótimo. E aí já se vão... Bom, são décadas. Décadas. Eu me lembro que o primeiro trabalho que a gente fez foi em Salvador. Você veio de São Paulo para dirigir um filme de um imobiliário super bacana, assim, onde o imóvel... Você lembra disso? Lembro, tinha uma cena de uma lancha na praia. Tinha cena de lancha na praia, tinha cena
de uma... na verdade, era uma coisa internacional, assim. Tinha um cara falando em francês numa biblioteca, tinha um cara falando inglês num escritório Lembro, chiquérrimo. não, essa cena da biblioteca ficou lindíssima. Lindíssima, era. E era filme, né, na época, Era cinema. era cinema. E eu me lembro que também tinha uma cena no prédio da Ivete, lembra? A gente lá na Lembro, academia da Ivete. Olha, a vamos... piscina da Ivete. Mara- Pô, maravilhoso. E aí eu falei, ô lembro. Estela, eu tô indo para São Paulo, eu vou trabalhar em São Paulo. Aí você falou, não, vamos, aparece lá, qualquer coisa você me liga. E a gente, infelizmente, não conseguiu trabalhar assim, mas eu me lembro que para mim foi muito, naquele momento foi muito legal ver uma mulher criativa, assim, uma mulher que abriu mesmo a minha cabeça, assim, sabe? Porque a gente fez realmente um filme muito bonito. Eu me A lembro. gente fez um filme muito bonito. Eu me lembro que eu fiquei muito surpresa de ter um assistente de direção novo. Você era menino, Adalto. Era. Você era menino de tudo, com o seu laptop na mão, né? Super eficiente, já referência, já informação, quer Era. dizer, querendo beber, né? Mais, né? Querendo saber mais. E às vezes a gente tem um tempo para desenvolver algumas cenas e às vezes a gente não tem, Uhum, né? uhum. E eu me lembro que nesse filme a gente teve assim, a oportunidade, né, de ter uma boa direção de arte, Galvão. o Galvão querido, Maravilhoso. ter essa atmosfera que a Bahia traz Uhum, e que fica impressa na película ou aonde for, com né? certeza. A Bahia, desse job para frente, eu fiz vários trabalhos lá em Salvador. Sim. E me lembro quando eu estava descendo do avião sempre, que eu saía de São Paulo, vinha aquela brisa quente, aquela brisa morna baiana, eu falava, ai, já deu tudo certo aqui nesse filme. Brisa, você tá sendo bem... Era um bafo mesmo. Porra, mas no avião ainda é brisa, você pega aquele pulso. Maravilhoso. Olha, isso é uma das coisas assim que eu acho que o universo feminino tem diferente do masculino numa filmagem. Diferente ou curioso, né? Porque assim, eu me lembro, então, de estar trabalhando ali na Bahia, em Salvador, ou mesmo nesse mundão do interior dos rincões aí do Uhum, Nordeste brasileiro, que eu trabalho muito, né? uhum, Trabalhei muito uhum. já. E é um calor descomunal, é um negócio que você fala, meu, como é que essas pessoas, como esse maquinista está conseguindo carregar isso nesse calor que eu tô aqui só na frente do monitor já derretendo, né? E você toma muita água. E o produtor sempre vai te trazendo água. E às vezes está numa locação, não sei aonde, né? No meio do nada, no meio de nada. Você precisa filmar uma estrada, onde Aham. não tenha nenhuma casa, onde não tenha nenhuma construção. E aquele calor, e você tem que beber água. E para onde vai a água? E depois você não tem aonde fazer xixi, É complicado. É né? complicado. Lá tem muita. Lá o pessoal usa muito também uma coisa maravilhosa que é melancia. É, Passa aquela bandeja de melancia gelada, assim, aí você pega um pedaço ali e aquilo dá uma. salva. Salva. Mas me conta, você fez uma colinha aí de algumas histórias. Tem muita história boa? Porque eu tô ansioso. Olha, eu não sei se eu tenho tantas histórias, mas assim, tem uma história que me marcou muito, que não é uma história engraçada, é uma história dramática. Uhum. Eu acho que foi um turning point da minha visão mais holística de direção. Uhum. Vou explicar, vou contar a história e depois eu explico porque foi um turning point. Tá. Eu fazia eu fazia toda a filmagem de prestação de contas de um governador no Nordeste. Filmava tudo, depois montava, tal. Uhum. E
Na época não era van, na época era uma veraneio. Então, na veraneio, ia uma equipe super reduzida, que era eu, o produtor era o motorista também, e câmera, né? Tá. Que hoje seria o videomaker. E a gente então entrevistando pessoas, gravando, e chegamos numa cidadezinha muito pequenininha, bem no interior, Uhum. e estava chegando lá então manilhas de água para levar água encanada para essa população. Ali a gente foi filmar e na saída uma moça, a gente acabou de filmar, recolhendo, jogando, jogando não, colocando equipamento dentro do carro. Uhum. Veio uma moça que devia ter uns 19 anos, uma idade perto da minha, assim, né? Um pouco mais nova que eu, com 3 filhos e um bebê, Nossa. né? Um bebezinho. E ela olhou para mim e falou, e me deu o bebê e falou, leva. Eu falei, eu não posso levar. E fui para trás, né? Uhum. No impacto daquela emoção, né? Ela falou, leva porque eu não tenho como criar. E eu tenho medo que morra de fome. Eu comecei a chorar, né, Adalto? Comecei a chorar. Nossa. O produtor me pegou, me colocou dentro do carro. Eu não conseguia parar de soluçar, eu não conseguia parar de pensar naquilo, Uhum. né? Eu falei, desculpa, eu não posso levar, né? E aquilo, então, eu fui com aquilo aí quase na estrada, o caminho todo para a próxima locação, eu só pensava naquilo. E foi um turning point, porque foi algo que me marcou a importância que a gente tem na vida dos outros, né? Uhum. Então, quando a gente vai fazer uma filmagem, existe toda uma visão de que é algo super diferente, até etéreo, que é que eles fazem com uma filmagem, Uhum. né? E desde então eu faço questão que a gente imprima coisas boas, não só nos nossos filmes, mas nas pessoas que estão com a gente. Seja o dono da locação, seja o tiozinho do bar que você vai pegar um café para levar para o seu cliente, e a Uhum. nossa equipe, né? Então, para que a gente faça disso também parte da evolução do relacionamento. Então, eu Muito. nunca fui uma Muito. diretora que sentava e gritava: ação! Ou que ficasse gritando com a equipe. Uhum. Uhum. Eu não tenho essa característica. Eu sei disso. Né? Eu não tenho essa característica. E eu valorizo equipes que tenham esse olho no olho, pessoas da equipe que tenham esse olho no olho, o trato. O trato é importante, o respeito é importante e tudo se imprime. Não tem como. O clima se imprime, Concordo. Concordo. né? Agora eu vou sair da história trágica e contar uma história engraçada. Tá, mas antes de você começar a história engraçada, sobre essa coisa do tratamento de equipe, eu tenho uma história só pra ficar para pegar esse gancho seu. Eu estava em Londres estudando e um dia, e é claro, né, trabalha também e tal, aí eu fiquei um período trabalhando num restaurante. E um dia eu estava nesse restaurante, chegou um cara e falou assim: "Ah, nossa, você tem um perfil, eu trabalho com cash e tal, você tem um perfil que a gente está procurando, você não quer fazer um teste?" Aí eu, tá bom, me dá aí, me deu o telefone. No outro dia eu passei, liguei, peguei o endereço, sei lá, eu passei lá e fiz o teste, a plaquinha, aquele negócio todo. 2 dias depois ele me ligou, você passou, é para fazer um filme. E aí, mas é fora de Londres, você tem que pegar um trem, tem que sair 6 horas da manhã, porque tem que estar lá às 8 e tal. Só sei que no final das contas eu cheguei lá e era um estúdio. O estúdio chama The Shepperton Studio. É um estúdio onde foi filmado Harry Potter e várias outras produções inglesas assim.
E eu fui para ser figurante num filme Elizabeth, The Gold Age, com a Kate Blanchett. E eu não sabia. Sensacional! Eu cheguei lá e eu não sabia. E aí, tudo isso para contar o seguinte: eu era um figurante, era um pirata, e as pessoas me tratavam como se eu fosse, assim, o cara que ia estar na O Jack frente. Sparrow! O Jack na frente da. Não, eu apareço. Eu sei que sou eu lá, mas eu apareço lá no fundo, de costas quase no escuro, assim. Mas eu tô com a unha pintada, suja dentro, eu tô com o dente sujo, eu tô com uma caracterização impressionante, com todo cuidado, assim. E figurino, assim, maravilhoso, que depois ganhou um Oscar de melhor figurino. Então eu trabalhei, eu tenho um Oscar de melhor figurino, olha que maravilha. Sensacional! Perfeito, Adalto, é isso. Mas eu Muito legal. aprendi nisso o tratamento com, não importa quem, se você está no set, se você saiu, você tem uma história, você sai de sua casa para ser figurante ali, não importa, né? E você tem a mesma importância para aquela história que eles querem contar, que estão contando, né? E desse dia em diante, eu me lembro todo o set, eu tratava, podia, né? Ah, o figurante aqui, não, peraí, calma. Vamos lá, gente, muito obrigado por vocês terem vindo, etc e Isso. tal, sabe? Ai, ai, falando em figurante mesmo, eu fiz uma campanha de lançamento de uma telecomunicação no Brasil, os caras estavam indo Aham. para o Brasil, companhia grande, e a agência me chamou, a agência criou um roteiro para cada dia da semana, e a história era super legal, era um julgamento, né? Então, finalmente, ia ter um storytelling para contar ali, legal, com Tá. o personagem principal de cada filme era um tema. Então, tinha a testemunha, que era a Giovanna Antonelli, o promotor, que era o Reginaldo Faria, o juiz, que era o Abu Janra. Olha Então, que era bacana. estava assim, muito feliz de ter atores incríveis, maravilhosos. Durante dias, né? Aham. Durante dias ali. E a gente foi filmar no Museu da Justiça do Estado de São Paulo, que fica na Praça da Sé. E é um museu lindíssimo, sério. E é o Palácio da Justiça, ou seja, cheio de policial lá dentro, né? A gente entrava, fazia toda a triagem, todo dia de filmagem, Uhum. eles revistavam todo mundo, e tinha figuração. E como a agência escolheu o casting, já era um casting global, eles entraram em detalhes importantes da escolha do elenco de apoio. E foi escolhido cidadão para ser o policial que ficava do lado do Abu, que era o policial que ia levar a vítima, trazer, levar o réu, trazer. O cara aparecia, tinha raccord. Aham. E esse cara tinha que estar filmando com a gente toda hora. Né? E aí um dia teve o break do almoço, todo mundo posicionado, o Abu posicionado, já entrou no personagem. Cadê um guarda lá, o polícia do lado do Abu, meu? E era um cara grandão, assim, não tinha como não ser ele. Não dá pra eu pôr um outro, Não fingir dava que para é ele. trocar. Não dá pra eu trocar. E cadê? E o fotógrafo já subindo na grua, tinha um braço grande, um movimento para fazer, todo mundo posicionado, só esperando o cara. Chega o Marçal, que era o nosso produtor de set. O Marçal faleceu faz pouco tempo, o nosso feinho chega na minha orelha e fala: Feinha, não dá pra rodar sem o polícia? Eu falei: não dá, Marçal. Aí Como? ele: então, sabe o que é? Eu falei: o que foi? Ele acabou de ser preso. Eu: como? Eu falei: Marçal, como assim? Onde ele tá? O que aconteceu? Fiquei preocupada, né? Aí ele falou: Feinha, ele subiu lá no teto, na laje, e fumou um baseado e foi preso.
Ele simplesmente fumou no Palácio da Justiça de São Paulo. Aí eu olhei pro Marçal, me veio um quente, assim, tipo, eu tô aqui com centenas de milhares de reais na responsabilidade, Uhum. os atores globais todos olhando para mim, e o cara teve essa ideia de jirico de fazer um negócio desse, putz, numa irresponsabilidade, jogando aqui com todo Nossa. mundo. Então, em um segundo, eu falei assim: deixa ele preso. De Deixa ele, raiva, deixa de ele lá. raiva, deixa ele preso. Aí eu falei, aí o Marçal parou, eu falei, não, dá para eu conversar com o policial que prendeu ele? Eu fui conversar com o policial. A senhora tem que entender que não dá, que aqui a gente não pode deixar. Eu falei, deixa eu pedir uma coisa pro senhor. Levei ele. Essa é a magia do cinema, né, Adalto? Eu levei ele, policial, para dentro da filmagem, né? Porque até então ele estava lá fora. Aí eu levei ele e falei, olha, aqui funciona assim, só tá vendo aquele moço lá em cima? É uma grua. E vem cá, ó, isso tudo aqui é o que eu já filmei. Eu vou botar o senhor aqui do meu lado para o senhor ver o que eu estou fazendo, para ver se o senhor pode deixar de fazer só essa cena. Depois o senhor leva ele preso. E expliquei para o policial. E ele ficou do meu lado, aquela cara, né? Duro, olhando, desconfiado de todo mundo, mas gostou do que viu. E gostou. Aí ele falou, tá bom, então eu vou deixar ele aí fazer essa cena, né? E quando ele falou isso, aí a gente trouxe o figurante, suado, apavorado. Sensacional. E aí deixei o policial real aqui do meu lado, né? E aí, só pensando, meu, polícia prendendo polícia figurante, que metalinguagem, que papo mais louco que tá acontecendo aqui. E acho que ele vendo o nosso trabalho, né? Aquela coisa artesanal, que você demora para achar o match do movimento de câmera, com o olhar do ator. Eu acho que ele se empolgou e ele virou para mim e falou assim: ah, tudo bem, vai, dessa vez eu vou liberar. Eu falei: tá bom, obrigada. Ele liberou. Só que eu não falei pro figurante. Eu Ah, deixei ele sofrendo. até o final, para ele aprender. Acho que ele nunca mais fumou um baseado num palácio de justiça. Acho que ele nunca mais fumou baseado na vida. Depois desse trauma. Me achou no Facebook, entrou em contato e pediu desculpas. Ele pediu Mentira. desculpas. É. Eu aceitei, claro. Falei para ele, olha, foi duro para mim, foi muito irresponsável o que você fez, você colocou em risco uma produção muito grande, com muita gente, né? Era tipo, o quarto dia de filmagem, faltavam 4 dias. Já pensou se eles bloqueiam a locação? E a gente não pode mais continuar lá, né? Então foi muito sério isso que você fez. Mas, claro que eu te desculpo e que bom que você está entrando em contato, né? Então foi ótimo. Ele me procurou para pedir desculpas, eu aceitei. Ele ficou 15 anos, coitado, com essa culpa nas costas, Foi, quase que eu acabar. foi. E por isso que eu falei para ele, que bom que você me procurou, para você também se livrar disso, porque óbvio que ficou a lição para ele. O mais importante é que ficou a lição, né? Mas foi curioso isso. Ele realmente me procurou para pedir desculpas e eu valorizei isso. Acho importante. É até um pouco para a gente falar. A gente está com um público de faculdade também assistindo o Cedo Longe Demora, para conhecer um pouquinho, né, dos perrengues que a gente passa, assim. E é isso, pessoal. Tudo pode acontecer. Muitas variáveis, né? Olha, falando em variável, tem uma história bonitinha. Não é muito engraçado, mas é bonitinha, assim. Eu estava fazendo um filme, eu estava dirigindo um filme para um absorvente, e a atriz principal era a Tata Werneck. E a Tata, ela não anda de avião. Isso é público notório. Ela fala ela isso, não que anda de ela avião. não anda de avião, Ela tem. porque ela acha que ela vai morrer. Né? Ela
E ela não anda de avião, ela só viaja para lugares que ela pode ir de carro. Não sabia. Eventualmente, muito eventualmente, ela abre mão. E ela mora no Rio e a filmagem era lá em São Paulo. Estamos lá esperando a Tatá, ela tinha tipo 4, 5 horas com a gente e a gente tinha 5 filmes para rodar com ela. Né? Um de 30 e mais alguns de 15. Mas ela é muito rápida. E eu também não sou uma diretora que é demorada, eu sou uma diretora mais rápida. Aí o estúdio estava pronto, o cenário pronto, o pré-light tinha sido no dia anterior e começou uma chuva ali num estúdio na Vila Leopoldina, que é um lugar conhecido que quando chove muito pode alagar. Sim. Alagou e acabou a luz da rua. Caiu a luz da rua toda. Tudo bem, a gente ligou o gerador, né? Tava tudo em cima, tudo legal, mas a Dutra parou e a Tatá estava vindo. Então já criou um clima tenso, né? Geral. Aí, e as horas correndo. Aí a Tatá chegou e virou assim e falou: quem é a diretora? Aí a moça que estava mais perto dela falou: é a Estela. Mas vem cá, eu quero que você vá no camarim agora comigo. E ela não consegue ser tão dramática, né? Ela é sempre engraçada, né? Aí eu dei uma risadinha e fui pro camarim com ela. Ela tirou todo mundo: sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sentou no sofá e falou: eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: meu Deus, não é possível. É chuva, é gerador que cai, é Dutra alagada. Agora essa moça vai me falar que não vai... será que vai acontecer agora? Eu não vou conseguir fazer um filme. Hoje é o dia da pegadinha. Eu saí de casa pra fazer esse filme. Exato. Aí ela: olha, não sei se vai dar pra filmar. Por quê, Tatá? Eu sou muito calma, né? Por quê, Tatá? Por dentro e por fora. Por quê, Tatá? Você é mãe? Eu falei: sou. Dá um abraço. Me deu um abraço. Eu tô grávida. Que sensacional! E aí ela descobriu que estava grávida no caminho, porque ela fez o teste. Que sensacional! Depois ela precisava confirmar o teste do palitinho com o exame de sangue. E saiu conforme ela estava no caminho. Que maravilhoso! E ela foi maravilhoso, foi super fofa. Ela me deu um abraço, ficou abraçada, eu conversei com ela. Ela super querida. E ela falou: não estava nos meus planos. Eu falei: mas nunca tá. E contei um pouquinho da minha história de mãe para ela, como é que foi. Ah, mas seu filho foi planejado, é diferente, foi quase diferente, nem sempre. E aí ela foi pro set, a gente rodou, foi super legal, entregamos no tempo, cliente feliz, foi super bacana. Que maravilhoso. É o que você falou antes, assim, né? Poder também dividir momentos assim, né, com as pessoas. Eu me lembro que eu tive o Benjamin, eu estava numa campanha e no dia eu não pude ir, óbvio. E aí eu recebo um vídeo da equipe, todo mundo, parabéns e tal, não sei o quê, aquela coisa de, né, você acaba sendo uma família ali, né? Acaba sendo uma troca, né? Maravilhoso. É muito legal. Vou pegar minha cola aqui, deixa eu ver coisas que eu tenho para te contar. Temos cola, gente. Bom, eu tenho o primeiro dia que o diretor de arte deu Coca-Cola para um garoto lá na Paraíba, no centro-sul da Paraíba, ali perto do Cariri. A gente chega lá, calor do caramba, a gente queria uma estrada com um casebre no finalzinho para poder enquadrar e mostrar uma situação bem árida. E aí eu tava com o diretor de arte, que é o Kuzak, faz pouco tempo isso. E descendo da van, aquele calor, né? O Thiago já desce com uma latinha de Coca-Cola. E eu com uma sombrinha. E aí fui ver a locação com o diretor de fotografia, por acaso meu marido. E a gente tá lá. Eu só vejo um garotinho, um piazinho, super serelepe, do lado do Kuzak. E o Kuzak com a Coca-Cola.
Aí o garotinho olhando, eu falei, você sabe o que é isso? Aí o garotinho falou assim, não. Não. Aí o Thiago já viu uma cara assim, tipo, vou introduzir ao açúcar. Eu falei, nem pensar, tem água no carro. Não vai dar isso aí pra ele, Thiago. Aí o garotinho olhando, né? Eu falei, não é possível, meu último piada Paraíba que não conhecia Coca-Cola vai ser subvertido pelo diretor Agora. de arte. Pois é, aí eu volto e o menino tá lá com a latinha de Coca-Cola. Eu falei, ai meu Deus, Se divertindo. que divertido. Apresentou ao capitalismo e ao açúcar. Uma marca internacional Hum. foi fazer o lançamento de um produto também feminino. E me chamaram para fazer a direção da campanha, que era com a Maísa, que foi aquela garotinha prodígio e agora é uma moça incrível. Incrível. E eles queriam que a equipe fosse totalmente feminina, porque era um absorvente, e eles queriam que toda a equipe fosse feminina. Então, acho que foi uma das primeiras campanhas publicitárias onde 100% da equipe realmente era feminina. Olha que Então, ótimo. maquinista era uma moça, Eletricista. eletricista. Tem algumas funções, algumas profissões que são mais tranquilas da gente ter uma mulher, né? Maquiadora, figurinista, diretora de arte, tem mais no mercado, né? Tem mais. Não estou falando de competências aqui, estou falando que tem mais gente fazendo isso. E foi muito difícil achar uma operadora de áudio, né? Foi muito difícil achar uma TPista, uma moça que fizesse TP. Não só a digitação, mas técnica do TP, né? Motorista tinha que ser mulher. Que legal. Foi super legal, foi uma experiência muito, muito assim, gratificante poder liderar uma equipe 100% feminina num projeto tão bacana. Foi muito legal isso, eu gostei, foi algo inusitado. Eu nunca tinha trabalhado numa equipe 100% feminina e nem tinha buscado uma equipe onde só existissem mulheres, mesmo porque quando eu comecei era um ambiente extremamente masculino, né? Imagino. Eu imagino que. Hoje não. Hoje está super aí dominado pela mulherada, tá bem diverso, mas era um ambiente mais masculino mesmo. A gente está encaminhando para o final. Tem alguma história para finalizar e depois você deixa a sua dica do que você está assistindo para a gente? Aquela história que não pode faltar. Eu já falei, é a do baseado. Essa é demais. Olha, só uma coisa engraçada. A gente estava transmitindo ao vivo os 7 palcos do Free Jazz Festival. E aquele caos, né? E só para falar um pouco para os nossos estudantes que estão aqui ouvindo, assistindo, vendo a gente, pensa-se que a profissão tem um glamour que às vezes ela não tem, ou nunca tem. Né? Então eu estava numa UM, que é uma unidade móvel, junto com o diretor de corte, que é o diretor de TV, que fica ali cortando as câmeras, e a gente tinha 7 palcos. Alguns eu fazia o corte ao vivo, os outros a gente não cortava, mandava direto pelas câmeras o sinal para o streaming. Né? Tá. E começou uma situação assim, porque aquela UM, sem o ar-condicionado quebrou. Aí, o diretor de corte começou a suar muito. Aí, o meu rádio quebrou. Aí, eu não conseguia falar com os câmeras. E aí, eu recebia no meu telefone, assim, os amigos. Você não consegue me pôr pra dentro do show? Eu falei, que pôr pra dentro do show, né? Eles acham que a gente não tá trabalhando, que é só curtição, né? Então, tem essa coisa caótica que às vezes aparece na nossa vida e a gente precisa saber lidar, né? Então, às vezes o teu rádio quebra,
às vezes a situação não é aquela esperada, e a gente tem que lidar com soluções criativas e rápidas. E aí foi isso. Aí eu tirei o meu rádio, que eu não estava conseguindo falar, fui pro palco e era um palco da Macy Gray. Nossa! E eu falei, eu vou ficar aqui. Tchau! Maravilhoso, você assistiu de camarote, assim. É engraçado, tem essa coisa do glamour, mas tem uma coisa também da gente ter oportunidades de estar em lugares especiais, assim, como esse, por exemplo, né? E que só a profissão permite, assim, né? Só. Eu já filmei numa cachoeira no centro do Brasil, que eu só conseguiria chegar lá se fosse para filmar, porque eu nunca ia conseguir chegar nesse lugar. Tem que ter o mateiro, tem que ter a chegada, são 5 horas de avião, depois mais 6 horas de carro, e mais subir com o mateiro, que é o único cara que conhece o caminho, né? Então, realmente, Adalto, isso são os luxos da nossa profissão. Aí tá o luxo, né? De colocar em lugares que você provavelmente não estaria, e com pessoas que você naturalmente não conheceria ou não compartilharia momentos, né? Que maravilhoso. E você trabalhou na América Latina também por conta da sua profissão, né? Eu também trabalhei na América Latina muito, na Argentina, na Venezuela, no Uruguai, por conta da profissão. E é isso. Tá aí você na Holanda trabalhando. Pois é, se precisar, estamos aqui. Production Service. Se você tiver alguma produção, por favor, e quem estiver ouvindo também, estamos aqui exatamente fazendo esse trabalho de trazer produções do Brasil para cá, para a Europa, e também levar da Europa para lá, né, para o Brasil. E me conta, o que você está assistindo ou o que você assistiu recentemente que você pode deixar aí como dica para gente? Revi outro dia o Fourth Grade, que é o quarta B do Marcelo Galvão. Nossa, que demais. E ele fez produção americana, né? E é muito legal ver a dinâmica dos atores americanos, a diferença da dinâmica dos atores brasileiros. Não tem melhor ou pior, só é diferente. Eu acho que é bacana se puderem ver os dois filmes. Legal. O que o Marcelo fez aqui, fez no Brasil, e fez o que o Marcelo fez no Brasil, que ele fez nos Estados Unidos. Olha, Dalton, eu estava revendo uns curtas do Chaplin. E olha, é muito legal, porque o Chaplin, ele era um visionário e um gênio. Compunha as próprias músicas, mandava construir cenário até ficar bom, né? E os curtas dele, era um visionário, quase um TikTok da época, né? E assim, fora tudo isso, da linguagem, da técnica que o Chaplin trouxe, as críticas sociais que ele fez era demais. São as mesmas que cabem hoje. Então é interessante a gente rever num passado para a gente distante, né? Como se aplica até hoje, né? E falando de coisas mais recentes, tenho assistido muito cinema italiano, porque eu estava morando na Itália. Na Itália. Ai, que ótimo. Então indico aqui alguns diretores que eu amo. O Giuseppe Tornatore é um cara que eu gosto muito. O Visconti. Acho que vale a pena a gente sair um pouquinho do mainstream. Concordo. Né? E o algoritmo vai jogando a gente para tempos diferentes, mensagens diferentes que o cinema europeu traz. Linguagens diferentes, formas diferentes de mostrar, né? Uma poesia diferente. Poesia diferente. Uma Realmente. poesia diferente. Eu acho que alimenta um cantinho da alma do ser humano que está precisando ser mais alimentado. Não que não exista, existe em todo mundo.
mas precisa ser mais alimentado. E eu acho que essa coisa do tempo do cinema italiano, né? A observação, a música, né? A importância da musicalidade, os personagens, né? Tem muita contribuição. O respiro, pra né? gente. O respiro, né? É diferente. É diferente. Olha, fica ótimas dicas. Ótimas dicas. Rever Chaplin. Chaplin, eu acho que é uma coisa que, né? Ele estava muito além da época dele. Ele era um visionário, como você disse, e realmente é sempre um prazer revê-lo. Mas é isso, ó. A gente está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui e o seu tempo e o seu carinho sempre comigo. E que bom que você está acompanhando aí, tá. E você fez uma leitura muito interessante, assim. É um álbum mesmo de momentos sobre essa nossa história que tem que ser sempre, né, resgatada e lembrada. Muito obrigado. Obrigada a você, querido, pela oportunidade, pelo convite e pela oportunidade de fazer parte desse álbum que você está criando tão lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado. Espero que você venha aqui me visitar em Amsterdã, já que você está pertinho. Vou, e você também vem me visitar aqui, a gente vai pegar a praia no Algarve. Oh, maravilhoso. Por enquanto eu só conheço Lisboa, então tem que ir para o interior, assim. A gente vai lá pegar uma praia no Algarve. Obrigado, Estela. Um beijo. Um beijo. Até mais ver. Tchau, tchau. Até. Tchau, querido. É isso. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. E eu gostaria de agradecer você ter ficado até agora, até o finalzinho com a gente. Eu gostaria de agradecer e pedir. Nesse momento agora é a hora daquele like suculento. Ativar o sininho para receber as notícias da semana que vem, que toda sexta-feira tem um episódio novo. Compartilha com os amigos, compartilha com os familiares, no grupo do WhatsApp do job que você está fazendo hoje, se você trabalha com audiovisual. Mostra para a família os perrengues que você passa. Essa da prisão no set eu nunca tinha ouvido, não. E é isso, os perrengues que a gente passa. O Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro, produção e edição. A vinheta foi feita por Guima Romero. Muito obrigado por ter ficado até agora com a gente e até mais ver. Tchau, tchau!